Olá amigos aqui do YouTube, sejam bem-vindos a mais um bate-papo com Leandro Monteiro e eu quero falar no vídeo de hoje como é que você vai resolver o problema das dívidas de sua empresa. Saiu hoje um dado da Confederação Nacional do Comércio no Brasil, dizendo que 77% da população brasileira está endividada e não tem como pagar suas dívidas. É com relação a isso que eu quero falar com você. Ninguém faz dívida porque quer. Ninguém fica devendo porque quer. As pessoas contraem dívidas por diversos motivos, que não vem ao caso discutir agora as razões pelas quais você se endividou, mas eu quero apresentar a você uma alternativa a essa cessão de crédito no mercado. Porque o banco não quer mais emprestar dinheiro para você. O banco já se recusou a emprestar dinheiro para as empresas. O próprio BNDES já sabe que as empresas não vão pagar e também cortou o crédito das empresas. Inclusive, em entrevista ao programa Roda Viva na TV Brasil, o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, disse claramente, para quem quiser escutar, tá aqui no YouTube a entrevista dele, dizendo o seguinte, que o BNDES tem interesse em financiar empresas que vão produzir alguma coisa com a finalidade de exportar. Deixa eu traduzir isso para você. Se você quiser um financiamento do BNDES para vender alguma coisa para o brasileiro, o BNDES vai te dizer um retumbante não, porque já sabe que você não vai ter como pagar ele. O BNDES já sabe que você não vai ter condições de pagar, porque o teu cliente também não vai comprar de você. Então o próprio BNDES já entendeu que o dinheiro tem que vir de fora do país e não de dentro. Por isso o BNDES e os bancos disponibilizam linha de crédito para aquele que quer exportar. Ou seja, o dinheiro das tuas vendas tem que vir de fora do país e não de dentro do país. Por exemplo, se eu hoje pegar um container de produto da China e te entregasse para você vender de graça, de presente para você, você ia vender para quem? Você está rodeado de pobre, você está rodeado de desempregado, então não tem para quem você vender. Quantas empresas você conhece que as prateleiras estão cheias de produtos e não entra ninguém na loja para comprar? Então o problema não é a falta de produto para vender, o problema é a falta de gente para comprar. A grande realidade é essa. O Brasil está com milhões de desempregados. Segundo dados da Receita Federal, de janeiro de 2023 a setembro de 2023, 750 mil empresas fecharam no Brasil. Isso representa 2.773 empresas fechando por dia. Por dia. Imagina, cada empresa dessa fechando, se cada uma tivesse 10 empregados, nós estamos falando aí de cerca de 7 milhões e meio de desempregados, de pessoas que deixam de ser seu cliente, deixam de ser meu cliente. Por que eles deixam de ser nossos clientes? Porque não tem emprego, não tem dinheiro para comprar de mim e de você. Então os bancos, o BNDES, os bancos de fomento não querem mais te emprestar dinheiro. Não é porque você é devedor quanto mais, não é porque você é golpista, não é isso. É porque o banco sabe que ele não vai receber. Como eu comecei aqui no vídeo, 77% da população do Brasil, você tem noção do que é? 77% de qualquer coisa é muita coisa. É muita coisa, de qualquer coisa. Então, 77% da população do Brasil está com dívida e não tem condição de pagar a dívida. Leandro, como é que sai dessa? Não é com mais empréstimo, porque não querem te emprestar dinheiro. Você já bateu na porta do banco, o banco já te disse não. Isso não é novidade para você. Leandro, como é que a gente faz? É simples. É exportar. Fazer como eu fiz. Exportar para o mundo árabe. Eu estou falando com você agora aqui de Dubai, onde eu moro e tenho negócios.
convido a você a acessar lá o site www.lioninternational.com.br. Vou botar o site aqui para você acessar. Eu vou fazer uma comparação aqui para você entender com facilidade. Imagina uma casa onde mora o pai, a mãe e 2 filhos. Então, imagina que o pai vai vender esse copo por um dos filhos. Um filho comprou. O filho vai vender para o irmão comprou. O irmão vai vender para a mãe vai vender para o pai. Ou seja, enquanto que aumentou a renda familiar? 0, porque um está vendendo por outro dentro de casa. Da mesma forma que para aumentar a renda familiar, eles têm que vender esse copo para o vizinho e não entre eles, é a mesma coisa num país. Para que um país cresça, o dinheiro tem que vir de fora. Não adianta você ficar um vendendo para o outro dentro do país, porque o país vai ficar cada vez mais pobre. Então, a solução para a sua empresa, a solução para o país é exportação. Todos os países na história da humanidade, não estou falando do Brasil não, estou falando de todos os países na história da humanidade que eram pobres e ficaram ricos, eles começaram a exportar. Você quer ver? Eu vou te citar alguns exemplos. A China. China era um país rural há 35 anos atrás. Há 35 anos atrás, aquilo tudo era plantação de arroz. Não tinha nada. Como é que eles se tornaram o parque industrial do mundo? Exportação. Um chinês não fica vendendo para o outro, ele quer vender para o americano, ele quer vender para o otário do brasileiro, ele quer vender para o português, ele quer vender para o francês, ele quer vender para a gente, eles não querem vender entre eles. A Alemanha estava um país arrasado pós-Segunda Guerra, aliás, pós-Primeira Guerra, um país arrasado, cheio de dívida, um país rural. Como é que hoje eles se transformaram na maior, quando eu falo maior, a mais rica nação da Europa? Como que isso aconteceu? Exportação. Investiram em indústria para exportar. O Japão, 2 bombas nucleares caíram lá. Arrasaram aquilo tudo lá. Segunda Guerra, aquilo ficou arrasado. Como é que hoje o Japão é um dos 3 países mais ricos do mundo? Exportação. E com o Brasil não é diferente. Com o Brasil não é diferente. Eu citei alguns exemplos aqui. Eu poderia falar várias nações. Eu poderia citar os países do G7, os países do G20 e contar a história de cada um aqui, mas ia se estender muito. E o assunto aqui não é geopolítica, é levantar a tua empresa. Esse é o assunto. Então, não fique sentado no sofá em berço esplêndido, como dizia o poeta Raul Seixas, sentado num apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não fique esperando melhorar, porque só vai piorar. Tem que tomar uma decisão. Fica sentado esperando a morte chegar, morte que eu falo da sua empresa, ou vai partir para exportar. Leandro, aqui no bairro onde tem a minha empresa, Leandro, eu estou rodeado de pobre. Leandro, aqui é só placa de alugo e vendo, tá tudo quebrando. Leandro, minhas prateleiras estão cheias e não tem para quem vender. Leandro, eu tenho até o produto para vender, os clientes até querem comprar, mas aí eles veem que na Amazon e pela internet é a metade do meu preço, não estou conseguindo vender, Leandro. Como é que eu faço? Vamos exportar. Eu estou aqui em Dubai, no meio do deserto. Aqui precisa de tudo. Quando eu percebi há 10 anos atrás o que ia acontecer com o Brasil, o que eu fiz? Comecei a apontar meus canhões para o mundo árabe, porque desde que o mundo é mundo, o árabe tem grana. Desde que o mundo é mundo, olha, pode ter pandemia, pode ter Primeira Guerra, Segunda Guerra, pode estourar bomba atômica, pode ter guerra de Ucrânia, pode ter o que quiser, que o árabe sempre tem grana para comprar. Eu nunca vi árabe duro. Então, o que nós fizemos? Nós nos especializamos em países árabes. São 22 países árabes e o nosso trabalho, a partir de Dubai, a gente redistribui produtos para esses 22 países.
Os 22 países árabes juntos dá 800 milhões de habitantes. Dá mais ou menos umas 4,5 vezes a população do Brasil. Dá 2,6 vezes a população dos Estados Unidos. A comunidade árabe inteira dá 80 vezes a população de Portugal. É gente pra caramba, é muito mercado consumidor com grana para comprar teus produtos e os meus. Então não fique esperando o banco te dar empréstimo, porque isso não vai acontecer. Não fique esperando o financiamento do BNDES, que ele vai te dar um retumbante, não. Acredite, isso aqui de empresário para empresário, de empreendedor para empreendedor. Na hora que o pau está quebrando, a gente só pode contar com Deus e com a gente mesmo. Você não pode contar com ninguém. Não conte com o banco, não conte com o presidente, não conte com o governador, não conte com o prefeito, não conte com nada disso. Na época de guerra não dá tempo de arear a espada. É bater com ela no chão para cair o ferrugem e a luta. Então não fique esperando as coisas melhorarem, não. A hora de agir agora. Anota aí meu WhatsApp. Prefixo 11 de São Paulo, 943750808. Entre em contato com a gente. Eu quero saber o que você já faz, que tipo de produto você trabalha, para nós botarmos os seus produtos aqui em Dubai e em mais 22 países árabes. Agora, se prepara, porque é muito trabalho. Se prepara, porque é muita venda. Se prepara que você vai ganhar muito dinheiro, isso eu não tenho dúvida. Mas não se engane, vai trabalhar bastante também. Não tem sucesso sem esforço. Esse negócio que, eu quero ficar rico, mas eu não quero fazer nada. Esse negócio, emagreça sem levantar da rede. Não tem essas conversas. Sucesso vem com trabalho, vem com esforço. Não é fácil. Então, se você, igualmente a mim, acredita que é trabalho e dinheiro no bolso, se você acredita que a solução é exportar e não vender para essa meia dúzia de pobre que tem no teu bairro, se você acredita que o banco não vai te liberar linha de crédito, igual eu acredito, se você tem esses mesmos pensamentos, entre em contato comigo, que eu quero ajudar a tua empresa a crescer. Eu agradeço a sua atenção. Isso é uma alternativa que nós estamos apresentando àqueles que querem empreender, àqueles que já têm uma empresa e querem fazer a empresa crescer. Isso é uma alternativa que nós estamos apresentando, tá bom? Eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, que me siga lá no Instagram, @EuSouLeandroMonteiro, e te espero no nosso próximo encontro. Até lá!